Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar na página 267 de Geografia, falando sobre recursos energéticos. A fonte de energia mais importante que nossos ancestrais descobriram foi o fogo. Quando eles aprenderam a fazer fogo, puderam usá-lo para se aquecer, iluminar os lugares, cozinhar alimentos e entre outras atividades. Como também nós utilizamos, né? E além disso, para outras coisas também. Então, nessa primeira parte, eu quero que vocês grifem a fonte de energia mais importante que nossos ancestrais descobriram foi o fogo. Aquecer e iluminar os lugares, cozinhar alimentos, entre outras atividades. Aí vocês grifem essa última linha aí, tá? Você consegue imaginar como nossos ancestrais viviam antes de descobrir o fogo? Deveria dormir cedo, né? Aí aqui, ó. Nossos recursos. Para chegar às casas, a energia deve ser transformada em energia elétrica. Ela é transformada por meio de fios e distribuídas pelas centrais de distribuição. Acenda a luz e saiba mais. Então aqui nós temos, ó, fontes renováveis e não renováveis. Renováveis, provenientes de fontes que não se esgotam e causam menor impacto ambiental. Não renováveis, provenientes de fontes finitas, quer dizer que tem fim, que se originam de combustíveis fósseis e urânio utilizados na energia nuclear. Então aqui vem falando, ó, a diferença, há diferentes fontes de energias. Ela pode ser de fonte renovável ou não renovável, ok? Então aqui acabou. Depois de milhões de anos, as pessoas aprenderam a utilizar o fogo para desenvolver outras atividades, como fabricar vidro e fundir metais. Grifa isso para mim, ó. Como fabricar vidro e fundir metais, né? Então quer dizer, além de aquecer, iluminar, cozinhar, o homem também aprendeu a utilizar o fogo para poder fabricar vidro e para poder fundir metais. Fundir, gente, é tipo derreter para que ele colocar formato, né? Por exemplo, quem lembra, as perninhas das carteiras aqui da escola, né? Eram de ferro, a base de sentar e a mesa era madeira, né? Então, para se trabalhar com esse ferro, trabalhar com metal, ele precisa ser tipo derretido, ele tem que ficar de um jeito que possa ser moldado, tá? As pessoas também começaram a utilizar outras fontes de energia, como o vento, o carvão, o vapor e o petróleo. Eu quero que vocês grifem esse parágrafo todo, tá? As pessoas também começaram a utilizar outras fontes de energia, como o vento, o carvão e o vapor e o petróleo. Hoje, a maioria das pessoas depende muito das fontes de energia para realizar grande parte de suas atividades. Precisamos de combustíveis para andar de carro ou de ônibus, de gás para cozinhar alimentos e da eletricidade para usar o computador e ver televisão. A eletricidade também é necessária para movimentar as máquinas das fábricas de diversos produtos que consumimos no dia a dia e para acender as luzes da sala de aula, por exemplo. Então, hoje, a gente não consegue viver sem energia. A primeira coisa que acontece quando falta energia, a gente fica desesperado, né? Porque às vezes você está assistindo uma televisão, às vezes você está dormindo, é um dia de calor e o ventilador, o ar-condicionado está ligado, né? Às vezes você está usando o celular com a internet Wi-Fi de casa, então se falta energia, para tudo, né? Fora que, por exemplo, os alimentos que estão dentro da geladeira, se for durante um tempo muito grande que ficar sem energia, pode ocorrer de estragar, né? Então, hoje mais do que nunca nós necessitamos muito da energia para fazer qualquer coisa. Às vezes até quando a gente para pensar como que as coisas eram um pouco antigamente e como é hoje em dia, eu nem sou tão velha assim, mas eu mesma vivi alguns períodos diferentes. Por exemplo, quando eu era da idade de vocês, entre 10 e 11 anos, não existia computador.
não existia internet, não existia celular, não existia TV a cabo, né? Então, eu lembro que quando eu nasci, eu ainda era um pouco pequena. A televisão não eram essas televisões fininhas de hoje, né? Eram aquelas televisões grandes. E a imagem da TV era preta e branca, não tinha cor, né? Aí, lógico, quando eu nasci já tinham começado a fabricar TV a cores, que antigamente se chamava TV preto e branco e TV a cores. Só que a TV a cores era tipo assim muito cara, tipo como se você olhasse hoje essas TVs que tem aí 4K, ultra fina, tela não sei o que, aquelas que cabem quase numa parede. É algo que a gente até pode comprar dividido em trilhões de vezes no cartão de crédito, mas naquela época nem cartão de crédito existia, né? Então era algo assim que pessoas que tinham uma condição financeira melhor podiam ter. Aí como tudo no passado do tempo, algumas coisas vão se tornando mais acessíveis a todo mundo, né? Então depois todo mundo veio a ter. Aí, por exemplo, celular, não existia celular. Na rua da casa que eu morava com a minha mãe, que é onde a minha mãe mora ainda, naquele trecho ali, naquele quarteirão, só tinham 2 casas que tinha telefone fixo, aquele telefone que é ligado na tomada, que hoje em dia quase ninguém tem. E era muito caro para ter esse telefone, era muito caro. Então na rua da minha casa só tinha 2 pessoas. Aí era uma época em que todo mundo se conhecia, os vizinhos se conheciam, todo mundo conhecia todo mundo, a família de todo mundo, e um desses vizinhos, eles eram gente muito boa. Então, por exemplo, eu tenho uma tia que mora em outra cidade. Se essa tia minha precisasse falar com alguém da minha casa, podia ligar para a casa desse vizinho. Aí esse vizinho mandava um dos filhos ir lá na minha casa, chamar minha mãe, chamar minha avó, e aí ia lá depois para atender, né? Aí depois, aí tinha orelhão na rua, que era telefone público, que usava ficha, era tipo uma moedinha, só que era uma moedinha cinza escura e ela tinha um formato, uns cortes nela, que encaixava perfeitinho no orelhão. Entendeu? Aquela ficha, ela tinha um tempo para ligação, tipo, durava 1, 2 minutos. Aí, se você não botasse outra ficha, a ligação cortava. Aí, às vezes, as pessoas faziam fila no orelhão para esperar as pessoas terminarem, fazer a ligação para que ela pudesse fazer também. Aí, depois de uns anos, inventaram um cartãozinho que usavam. Então, eu mesma passei por várias etapas da modernização, né? O celular, os primeiros celulares que começaram a fazer eram um celular chamado tijolão, eles eram grandões e também não era todo mundo que tinha porque era muito caro. Não é igual hoje que você coloca cartão, né? O chamado pré-pago, não, era linha, né? Então você tinha que todo mês pagar a conta e era muito caro. Aí depois, com o decorrer do tempo, começaram a lançar uns telefonezinhos celulares menores, mais baratinhos. E aí hoje todo mundo tem a possibilidade de ter um celular, né? E depois veio a questão da internet. A internet era chamada internet de escada, né? A internet ela era conectada na parede, tipo de energia elétrica mesmo que você bota, né? Vinha da rua o fio, e aí tinha um roteadorzinho, a internet era de escada, aí fazia até um barulhinho, conectando. Aí depois inventaram uma internet mais rápida, e depois inventaram o Wi-Fi, porque quando a internet chegou, ela não tinha a velocidade que ela tem. Hoje você contrata internet de 10 megas, 50 megas, 200 megas, 700 megas. Antigamente não tinha isso. Essa questão de Wi-Fi também não tinha, né? Então, a gente vê como a gente se torna um pouco escravo de toda a modernidade. Então, focado nisso, ninguém fica sem energia. Ninguém consegue. Hoje, nós, seres humanos, se a gente ficar sem energia,
a gente tipo que surta, a gente não consegue fazer nada, porque ficou sem energia. Sem energia não vai funcionar nada. Só telefone celular para você ligar, né, para a pessoa. Mas hoje também, até mesmo em termos de ligação, as pessoas usam menos ligação, só mesmo em termos comerciais que as pessoas utilizam mais, porque no nosso dia a dia a gente utiliza mais o quê? WhatsApp, né? As pessoas comunicam mais por WhatsApp, tem a opção de você gravar o áudio, né, e mandar para a pessoa. Agora já tem mais uma modernidade, porque o WhatsApp agora lançou a velocidade, né, de você ouvir o áudio. Você manda um áudio para a pessoa e a pessoa pode ouvir na velocidade 1, que é a velocidade normal, 1,5 ou 2. Olha só que loucura, né? Sim, entendeu? Então, se a gente fica sem energia, a gente não se comunica mais com o mundo. Principalmente que hoje a gente consegue conversar com as pessoas que estão lá nos Estados Unidos, que estão na Europa, que estão no Japão, né? A gente tem notícias em tempo real. Olha, aconteceu um desastre não sei aonde. A gente sabe na hora, tudo pela tecnologia. Então, se a gente ficar sem energia, nem essa tecnologia vai funcionar, né? Foi o que eu falei, os telefones ainda vão funcionar, mas eles vão funcionar durante um tempo, porque uma hora a bateria vai acabar e sem energia você não vai ter como colocar para carregar, né? Então, hoje mais do que nunca, o mundo ele está muito refém, muito escravo da energia, muito escravo da tecnologia, né? Então a gente utiliza para tudo. Por exemplo, hoje a gente com o ensino híbrido, né? A gente precisa da energia para que as luzes da escola funcionem, a gente precisa da energia para que a internet funcione, a gente precisa da energia para que o computador funcione, né? Então, o notebook ainda, ele tem a bateria dele, que dura durante um tempo. Acabou a bateria, se não tiver energia, você não carrega mais, né? Então, a gente precisa da energia para tomar aquele banhozinho quentinho, né? Para vir para a escola, e assim sucessivamente. Agora, aqui na 268, fontes de energia, eu quero que vocês grifem o que está aparecendo aí para vocês. Começando a grifar, fontes enérgicas ou fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis, como a gente já viu. As fontes de energia não renováveis são aquelas que demoram milhões de anos para ser produzidas, repostas ou recicladas pela natureza, como o petróleo e o gás natural. Então, as fontes de energia não renováveis, quando elas se esgotam, elas não se renovam. Algumas não se renovam e outras levam milhões de anos para se renovar, que é o caso do petróleo, né? Tem as escavações, o petróleo que existe ali naquele lugar, ele vai sendo retirado e vai chegar um momento em que o petróleo daquele lugar vai acabar. Então, acabou, entendeu? Aí só daqui a milhões de anos, quando aquele poço ele não vai ser mais utilizado, né? Então, dali a milhões de anos, a natureza vai repor, mas a gente não vai usufruir. Então, geralmente, a gente para diferenciar fontes renováveis das não renováveis, muitas vezes a gente diz assim, renováveis são as que se renovam e não renováveis são as que não se renovam, entendeu? A gente já faz dessa forma para que fique mais fácil de entender, porque apesar dessas fontes se renovarem, mas só daqui a milhões de anos, então a gente não vai utilizar, então é como se ela não fosse se renovar. Diferente das renováveis, por exemplo, a água, né? A água que é usada para produzir energia elétrica na hidrelétrica, aquela água ela vai se renovar, né? Ela vai passar e depois tem mais água no reservatório, né? Nas represas, e vai ser utilizada, assim como o vento para energia eólica. O vento não vai parar, né? Tá sempre ventando. A energia solar. O sol está aí, só se acabar o sol, né? Que cientistas dizem que daqui a alguns milhões de anos o sol vai explodir, como a maior parte das estrelas, né? O sol é uma estrela
e como muitas estrelas, elas tiveram milhões, bilhões, trilhões de anos e depois elas explodiram. Então, existe a teoria de que o Sol ele vai também explodir. Mas isso aí é para milhões de anos que a gente não sabe quando, como e nem se realmente vai acontecer. Então, a energia solar utiliza a luz do Sol. O Sol está aí, então se renova. A energia eólica do vento. O vento também está aí, está sempre aí. Ela se renova. Da água também, tá? Das ondas do mar, né? Porque existe gente, esqueci agora o nome que dá, a energia que ela, tem um negócio que são boias enormes, tipo assim, do tamanho dessa sala, ou até maior, que elas tem uns braços assim, que elas ficam ali e é colocado no mar, e de acordo com o movimento que as ondas fazem, essas boias, né, movimentam esse braço que está conectado no equipamento, e esse equipamento gira uma turbina, e essa turbina produz a energia elétrica, assim como a eólica também. O vento gira as hélices, essas hélices vão girar uma turbina que vai produzir energia elétrica. Então, o sol, o vento, a água, as ondas do mar são fontes renováveis. As ondas do mar só vão parar de existir se parar o vento. Se parar o vento, nós estamos lascados, né? Então, vamos lá. Fontes enérgicas não renováveis. Combustíveis fósseis. As principais fontes de energia utilizadas atualmente em nosso planeta são originadas de combustíveis fósseis: carvão, gás natural e petróleo. Pode grifar isso aí, tá? Ó, combustíveis fósseis, carvão, gás natural e petróleo. Fósseis são restos de seres vivos. Pode grifar isso aí. Os combustíveis fósseis se originam de plantas e animais mortos, chamados de matéria orgânica. Quero que grife isso aí também, tá? Os combustíveis fósseis se originam de plantas e animais mortos, chamados de matéria orgânica. Com o passar do tempo, a matéria orgânica vai se acumulando e é pressionada por camadas de solo que se depositam sobre ela. Ao longo de milhões de anos, muito calor e pressão transformam a matéria orgânica em carvão, gás ou petróleo. Eu quero que vocês grifem isso aí, tá? Já está na outra página, 269, então vocês vão grifar. Transformam a matéria orgânica em carvão, gás ou petróleo, né? Então, a gente está vendo que essa matéria orgânica, que é resto de animais e plantas, ela vai se acumulando, ela vai juntando, ela vai sendo pressionada pelo solo, porque a gente sabe, gente, que as coisas, elas vão, tipo assim, o solo, a areia que tem ali, aquela poeira, aquele pó, o vento vai carregando, né? Então, isso vai se acumulando, e isso vai fazendo uma pressão, que ao longo de milhões de anos, com o calor, com a pressão, vai transformar aquela matéria orgânica em combustível fóssil, tá? Então aí, ó, na página 268 e 269, se vocês abrirem, vocês vão ver aqui uma imagem, tá? Mostrando aqui a formação do petróleo e do gás natural. Então nós temos aqui, ó, 300 a 400 milhões de anos atrás, nós tínhamos animais aqui, pequenos organismos, mostrando aí um camarãozinho, organismos e plantas, aí na parte de baixo também, ó, mostrando embaixo do solo o resto dos organismos. Vamos para outra página. Aí aqui tá vendo, ó, areia, sedimentos, calor, pressão, restos de organismos, formando o petróleo e o gás natural. E mostrando aqui, ó, com a perfuração, aqui embaixo nós temos o gás preso, né? E o petróleo. Tá aqui, aonde a perfuração ele é retirado. Continuando lá em cima. Observe na ilustração como são formados o petróleo e o gás natural. Os combustíveis fósseis podem ser queimados para produzir calor
e fazer girar os geradores de eletricidade. O petróleo também é transformado em gasolina, que é usado para abastecer automóveis. A queima do gás natural é mais limpa que a do petróleo ou do carvão, pois lança menos poluentes na atmosfera. Eu quero que vocês grifem isso aí, ó. A queima do gás natural é mais limpa que a do petróleo ou do carvão, pois lança menos poluentes na atmosfera. Ele pode ser utilizado em indústrias, comércio, residências e como combustível de veículos. Então, essas aí são as utilizações do gás, tá? Usinas termoelétricas. Vamos grifar esse primeiro parágrafo aí, ó. O carvão, o petróleo e o gás natural são transformados em eletricidade nas usinas termoelétricas. Continua grifando. Outro elemento, chamado urânio, também é transformado em eletricidade em usinas termoelétricas. Parou um pouquinho aí. Essas usinas são chamadas de nucleares e funcionam assim. Vamos grifar. O núcleo do urânio é dividido naturalmente em vários pedaços. A cada divisão ocorre a liberação de energia em forma de calor e uma grande quantidade de água é aquecida. Ao se transformar em vapor, a água faz girar uma turbina que alimenta o gerador de eletricidade. Então, assim acontece a formação de energia elétrica nessas usinas nucleares, tá? Então, o núcleo do urânio ele é dividido em vários pedaços. Cada divisão que ocorre libera energia em forma de calor e uma grande quantidade de água vai ser aquecida. E essa água, quando se transforma em vapor, faz girar a turbina para poder formar a energia elétrica. A utilização de energia nuclear é uma alternativa barata em relação ao uso do carvão e petróleo, mas pode causar alguns problemas. Um deles é o fato da produção desse tipo de energia gerar muitos resíduos perigosos que podem vazar e contaminar o meio ambiente, provocando mortes e doenças. Aí nós temos 3 questõezinhas para a gente responder. Para os seres humanos, para que os seres humanos utilizam as fontes enérgicas em quase todas as atividades cotidianas, desde um simples banho até a produção em fábricas. 9. O que são fontes de energia renováveis e não renováveis? Não renováveis demoram milhões de anos para serem produzidas, repostas ou recicladas pela natureza. Renováveis, aquelas que a natureza produz, repõe ou recicla em pouco tempo. Por que os combustíveis fósseis poluem o meio ambiente? 2 gases liberados durante a queima dos combustíveis fósseis precisam ser observados. Dióxido de carbono, que é o principal responsável pelo aquecimento global, e o dióxido de enxofre, que é o principal responsável pela chuva ácida. A quantidade de energia que a sociedade moderna utiliza para realizar suas atividades é muito grande. É preciso diminuir o consumo de energia para conservar o meio ambiente. Ok? Fica aí esse recadinho. A gente não tem como juntar aqui nesse momento, né? Mas a gente sabe quais as medidas a gente tem que tomar para diminuir o consumo de energia, né? Apagar as lâmpadas em ambientes onde não tem ninguém. Tomar banhos, né, quando você usa eletricidade, banho quente, tomar banhos mais rápidos, não tão prolongados, comprar equipamentos que tenham a certificação A, que é que elas têm baixo consumo de energia, até mesmo em termos de utilização de água, né, quando a gente também tem a consciência de economizar água, isso ajuda na questão também da energia. Fontes enérgicas, né, fontes de energias renováveis. Uma das fontes de energia renováveis é a biomassa. Ela pode ser utilizada para produzir energia, produzir eletricidade e biocombustíveis.
A eletricidade é obtida por meio do biogás. Grifa isso aí também, ó. A eletricidade é obtida por meio do biogás. Para produzir biogás, vai grifando, tá, gente? Para produzir biogás é usado lixo orgânico e esterco, fezes de animais. Continua grifando. Os biocombustíveis, que é o biodiesel e o etanol, são combustíveis produzidos pela transformação do milho, da cana-de-açúcar, da soja, do girassol e de outros vegetais em energia. Nessa parte onde tem essas 3 bolinhas, eu quero que vocês escrevam um importante, tá? Vocês podem pegar nas 3 bolinhas, ó, fazer uma chave assim e escrever importante, assim, deitadinho mesmo, tá? Outras fontes de energia renováveis são a eólica, que é produzida pela força do vento, a energia solar, que é produzida pela luz e o calor do sol, e a energia hidráulica, que é produzida pela força da água, que foi o que a gente já conversou no outro bimestre, vimos também sobre isso, e anteriormente, lá quando estávamos falando de renováveis e não renováveis, eu dei uma pincelada sobre isso. Vamos lá, vamos ver o que tem aqui. Aqui vem mostrando usina hidrelétrica, esquema padrão de funcionamento. Encheu a represa, pá, ó, vai descer aqui nas comportinhas, turbina, vai girar, ó, que maneiro. A turbina gira, mandando para o gerador e produzindo a energia elétrica que é enviada através dos fios. Ok? Legalzinho, né? Aqui também nós temos falando aqui, ó, sobre perfuração, ó, gás, petróleo, água, sonda marinha fixa, ó, poço de exploração, ó, perfurando, extraindo petróleo, a plataforma flutuante chegando no porto, deixando descarregando no depósito, vai pelo oleoduto, chega na refinaria para depois chegar ao consumidor, aos postos de combustíveis. Outro aqui também falando sobre reator nuclear. Aqui, ó, reator nuclear, casa de turbinas, sala de controle, a torre de refrigeração, ó, aí mostrando como que é por dentro, ó. Ok, maneirinho, né? Então vamos lá, vamos falar sobre usinas hidrelétricas. Você sabia que a maior parte da energia elétrica consumida no Brasil é produzida pela força da água nas usinas hidrelétricas? Então, se eu perguntasse assim, ó, o Brasil, qual é o maior tipo de energia, qual é o tipo de usina que produz energia que o Brasil mais utiliza? São as hidrelétricas, tá? São as hidrelétricas. Nas hidrelétricas, a água é barrada em represas, quer dizer, são construídas represas e a água, né, ela vai ser acondicionada ali. Para fazer isso, é preciso alagar grandes extensões de terra. A água represada move as turbinas que geram a energia. Depois, essa energia é transmitida para os locais que vai ser consumida. A segunda maior hidrelétrica do mundo é a usina de Itaipu, que fica aqui no Paraná, no Brasil. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas, há discussões falando que as hidrelétricas, elas não são ecologicamente corretas. Por quê? O lugar onde vai ser construída a barragem, esse lugar aqui vai ser totalmente alagado, tá? Porque precisa ser uma área muito grande para poder reservar toda aquela água para que seja utilizado nas hidrelétricas. Então, toda a biodiversidade que existe nesse local, todas as plantas, os animais, isso aqui vai se perder. O que vai acontecer? As plantas vão ficar submersas, né, à água.
e os animais vão perder o seu habitat. Então, os animais que moram ali, naquele local, eles vão sair dali para ir para outro, porque ali não vai ter mais como eles viverem ali. Aí nisso acontece que muitas vezes os animais, eles não acham o mesmo habitat, né? Que é a casinha deles na natureza. A gente sabe que nem todos vivem em qualquer lugar. Então, isso ocorre além da perda na vegetação, né? Perda de árvores e tal. Muitos animais também nessa migração, eles morrem, porque eles não acham, não encontram o seu habitat natural. Então, eles vão sobreviver até o momento em que eles vão morrer, né? Falando assim a grosso modo, tá? Então, a discussão que existe, como tudo existe uma discussão, né? Vamos para a próxima página, fontes de energia no Brasil. Veja no gráfico abaixo a quantidade de energia de diversas fontes utilizadas no Brasil. Então, nós temos ali a maior com 65%, é a hidráulica, né, das hidrelétricas. Aí nós temos depois a biomassa, que é 8,2%. Depois nós temos a eólica, que é 6,8%. Perdão, antes da biomassa nós temos o gás natural, que é o que está de azul claro, que é 10,5%. Então vem hidráulica, gás natural, depois a biomassa, depois a eólica, depois carvão e derivados, que é azul escuro, com 3,6%, depois derivados do petróleo, que é 3%, depois a usina nuclear, que é 2,5%, por último a solar, que é 0,1%. Por favor, nessa página aí vocês coloquem autocorreção, a data de hoje, botam as páginas de 272 e 273. Vamos lá, então, na número 11 tá, de acordo com o gráfico, quais são as fontes de energia não renováveis utilizadas no Brasil e qual a porcentagem da energia produzida. Então, nós temos ali carvão e derivados, 3,6%, derivados de petróleo, 3%, gás natural, 10,5% e nuclear, 2,5%. Na 12, quais são as fontes de energias renováveis e suas porcentagens? Hidráulica, 65,2%, biomassa, 8,2%, eólica, 6,8% e solar, 0,1%. E aqui pediu pra gente, faça uma pesquisa sobre a fonte de energia utilizada em sua casa, procure saber se é renovável ou não e onde ela é produzida, tá? No caso, a gente utiliza a hidrelétrica, né? A gente utiliza a hidrelétrica, que ela é uma fonte renovável. Então, aqui vocês vão colocar hidrelétrica, fonte renovável, ok? Em outras partes do mundo, vejam no gráfico abaixo a participação de cada fonte no total de energia utilizada no planeta. Então, nós temos aqui, ó, essa partezinha, variação de verde, é energia renovável e o restante é toda não renovável. Então, nós temos como não renovável 89,7% de energia consumida, tá? Então, aí está dividido em petróleo e derivados com 37%, gás natural 22%, carvão mineral 19% e urânio 9%. E as fontes de energia renováveis são apenas 10,3%. E ali nós temos hidrelétrica, álcool, lenha, lixo, 2,7%, outros entre 2,9% e 0,5%. Na questão número 1, está perguntando assim, ó, sobre esse gráfico aí que vocês estão vendo no livro, responda qual é a principal fonte de energia utilizada no mundo. São duas respostas. Primeiro, essa fonte é renovável. Não precisa não, que na número 2 está falando isso aí. Dá uma olhada no gráfico. Qual é a coisinha que tem a maior porcentagem aí? Isso aí, petróleo e derivados. Então, a resposta da letra A vai ser petróleo e derivados e vocês vão colocar a porcentagem, 37,2%.
Na B está perguntando, petróleo e derivados é fonte renovável ou não renovável? Isso aí, não renovável. Na C está perguntando quais são as consequências para o meio ambiente da utilização desse tipo de fonte de energia. Um exemplo é a queima de combustíveis fósseis, que eles emitem gases tóxicos para a atmosfera, causando grande poluição ambiental. Vou fechar só nesse quesito, porque a gente está falando de petróleo e derivados, tá? Então, foi o que a gente falou lá na outra página, falando sobre o dióxido de enxofre, dióxido de carbono, tá? Então, tá aí a respostinha para vocês. Agora, na página 274, para organizar o pensamento, tá ali. As atividades econômicas são divididas em 3 setores: primário, secundário e terciário. No Brasil, grande parte da população trabalha no setor terciário. A produção de bens que utilizamos em nosso dia a dia depende do uso de fontes de energia, e as fontes de energia podem ser renováveis ou não renováveis. Agora a gente vai fazer o nosso mapinha de aprendizagem. O mapinha de aprendizagem, tá? Setores da economia, primário, secundário, terciário, e fontes de energia, renováveis e não renováveis. As renováveis, exemplo, água, vento e sol, e não renováveis, combustíveis fósseis. Encerrando a geografia de hoje.